Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Podemos assentar, irmãos. Louva a Deus pela oportunidade mais uma vez de estar na casa do Senhor, adorando ao nosso Deus, que tem cuidado de nós de uma forma tão especial. Quero agradecer ao nosso pastor Eliseu, pela oportunidade de nesta noite estar ministrando a palavra do Senhor. Essa aqui para nós é uma semana muito especial, uma semana que se findou, porque Deus nos concedeu a oportunidade de completar, como já foi mencionado, mais um ano de feliz união conjugal. Louva a Deus pela vida da minha esposa, que Deus colocou na minha vida para ser um canal de bênção. Eu, quando jovem, estava entrando pelo caminho do álcool. Algumas vezes eu fiquei embriagado, ainda muito jovem, tinha um potencial muito grande de ser um alcoólatra, mas aí nós começamos a namorar. Ela começou a falar a respeito do amor de Deus para mim. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor na época, e ela voltou para a igreja, eu aceitei Jesus como Salvador, e nós estamos juntos na presença de Deus até hoje. Deus tem cuidado da nossa vida nos mínimos detalhes. Já passamos por todo tipo de prova que os irmãos pensaram e imaginaram. Já passamos dificuldade financeira, falta de emprego, problemas de saúde. A minha filha mais velha foi desenganada na medicina, uma luta travada, nós ali orando ao Senhor. Quando a minha filha mais velha nasceu, a minha esposa foi acometida de depressão pós-parto, mas nós permanecemos na presença do Senhor, e durante esses 34 anos que nós estamos casados, nós não deixamos de servir a Jesus. Estamos firmes na casa do Senhor, adorando a Deus. Então eu louvo ao Senhor pela companheira que Ele me deu, e pense numa companheira abençoada. Se você pensou, multiplique, porque é mais do que isso ainda. Deus tem nos abençoado. Ontem também a minha filha mais jovem, a caçula, completou mais um ano de vida. Ela não veio hoje. Meu neto mais novo, Miguel, está com febre e ela não veio para o culto, ficou em casa com ele. E eu louvo a Deus pela vida dela também, que Deus tem abençoado de uma forma tão especial, abençoado a ponto de me dar os dois homens que eu mais amo nessa vida, os homens que realmente é para mim uma alegria muito grande, meus dois netinhos, que Deus nos tem presenteados com eles, e são bênçãos para a nossa vida. Então eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele é, e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Deus me deu uma palavra que está no livro de Daniel. Antes, porém, eu quero falar brevemente a respeito do Natal. Nós estamos aí, dia 25, é comemorado o dia de Natal. Nós sabemos que é uma data que ela não expressa a verdade, porque o personagem principal é outro. Nós sabemos que, biblicamente, essa data também provavelmente não é a data do nascimento de Jesus, mas o que devemos fazer? Eu aconselho a cada um dos irmãos, eu faço isso, no dia do Natal, dobre os seus joelhos e parabenizo o aniversariante do dia, por ele ter nascido no mundo e por ele ter nascido no dia do nosso coração e ter mudado a nossa história. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas, pastor, o dia do Natal não é o dia do nascimento de Jesus. Não tem importância, é o dia que se convencionou que é o nascimento de Jesus. Então vamos parabenizar o aniversariante, porque ele é bom. Ele é maior do que o Natal, ele é maior do que o mundo, ele é maior do que o universo, ele é maior do que tudo e do que todos. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? No livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Ou melhor, versículo 6.
E entre eles se acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O tema da mensagem que eu quero ministrar nesta noite é como se comportar na hora da crise. Porque a verdade é que se você nunca passou por crise, você vai passar. Se você já passou, pode ficar tranquilo que você vai passar de novo. E se você está passando pela crise, pode ficar tranquilo que quando acabar essa, virá outra. E o mais relevante, o mais importante, não é a crise, porque a crise ela vem e vai. O mais importante é quando nós nos posicionamos na presença de Deus na hora da crise. É como nós nos mantemos na presença de Deus. O hino que foi louvado aqui falava justamente a respeito disso. Quantas vezes já passamos por dificuldades, quantas vezes já passamos por lutas, por provas, mas tem que se lembrar o dia que Jesus te abandonou no meio da prova. Tem que se lembrar no dia que Jesus te deixou sozinho. Tem que se lembrar no dia em que Jesus permitiu que você perecesse no meio da prova. Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque o Senhor sempre está conosco para nos abençoar e para nos dar a vitória. Esses 4 jovens, eles faziam parte do povo de Israel, mais especificamente do povo de Judá, e eles, pelas suas características, eles nos mostram que sempre foram fiéis a Deus, sempre se mantiveram fiéis na hora da adversidade. Nós estudamos um trimestre inteiro da Escola Bíblica Dominical aqui, que falava a respeito do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi o homem que Deus usou para exortar a Judá, exortar ao rei, para que voltasse para a palavra de Deus. Ele gastou a sua vida para ministrar a verdade da palavra. Ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um compromisso com a palavra. Mas desde aquela época, a coisa já era tão complexa, que nós aprendemos que o rei da época, ele tinha um ministério profético, que ele assalariava esse ministério profético, para que esse ministério profético profetizasse coisas boas ao seu respeito. Era um rei que ele gostava de viver enganado. Ele não dava ouvido à verdade da palavra de Deus. Ele não dava ouvido à voz de Deus. E ele gostava de andar de uma forma enganada, equivocada. E o profeta Jeremias, ele falava a respeito daquilo que aconteceria. Ele falava a respeito que Nabucodonosor, que a Babilônia, ia vir sobre Judá, ia levar cativo o povo, ia levar cativo os animais. Porém, o rei da época, o rei Joaquim, ele não acreditava nessas palavras, e o povo tinha uma crendice falsa de que pelo fato de o templo estar em Jerusalém, eles tinham garantia de poder ter segurança. Eles achavam que pelo fato do templo estar em Jerusalém, eles estavam seguros, eles tinham segurança. Porém, Deus me fez entender através da sua palavra, e eu quero que você guarde bem profundamente no seu coração isso nesta noite. O templo só tem valor se Deus estiver dentro dele. Se Deus não estiver dentro do templo, o templo não tem valor nenhum. E a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, e para nós termos valor, o Espírito Santo de Deus, ele tem que
Ele habitar em nós. Porque enquanto Ele habitar em nós, nós teremos segurança. Enquanto Ele habitar em nós, nós viveremos o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Ele habitar em nós, nós caminharemos para a glória que nos espera, e muito em breve nós entraremos nos céus pelas portas. Então havia esta segurança. O templo está aqui, está conosco. Nós temos o templo, a nossa garantia. Porém a Bíblia diz que por causa da desobediência do povo, a glória de Deus se retira do templo. Agora Deus não estava mais habitando no meio do povo de Judá, porque o povo de Judá, eles fecharam as portas para Deus, conforme Jeremias havia profetizado. Agora uma leva dos habitantes de Judá é levado para a Babilônia, e entre eles estavam esses quatro homens fiéis, tementes a Deus, 4 homens que faziam a diferença aonde eles estavam. A Bíblia diz que eles foram levados, e aqui eles passam pela primeira crise, porque é fato da pessoa relacionar a fidelidade com a crise. Mas eu sou fiel, por que essa crise me veio? Mas eu tenho servido a Deus com sinceridade, porque essa crise sobreveio sobre mim. Eu tenho andado na presença de Deus, por que eu estou vivenciando esta crise? A crise, irmãos, não é para Deus nos conhecer. A crise é para que nós nos conhecemos, para que nós saibamos qual é a nossa posição diante da presença de Deus. É através da crise que nós nos aproximamos de Deus. É através da crise que nós chegamos mais perto do Senhor. É através da crise que nós nos posicionamos na presença do Senhor em fidelidade. Então eles passam pela primeira crise. Eles são levados contra a vontade, mesmo sendo fiéis a Deus, mesmo pensando, mas eu não fiz nada, eu não merecia ter sido levado com os demais. Mas eles foram levados para a Babilônia. E alguém já disse sabiamente: floresça aonde Deus te plantar. Floresça onde Deus te plantar. Aonde você está é uma possibilidade para Deus trabalhar através de ti na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Aonde você está, você é uma ferramenta de Deus para fazer a diferença, desde que você tenha um compromisso com os céus, desde que você ande na presença de Deus, desde que você estabeleça uma comunhão com Deus e permaneça fiel diante da presença do Senhor. É fato que isso poderia ter trazido a eles um sentimento de tristeza, um sentimento de fraqueza, porque dizer assim, mas se nós temos sido fiéis a Deus, se nós temos andado na presença de Deus, por que Deus nos permitiu vir para cá? Mas a Bíblia diz que esses 4 jovens, eles eram crentes em Judá, mas quando eles chegaram na Babilônia, eles permaneceram crentes na pessoa bendita do nosso Deus, continuaram fiéis ao Senhor, fazendo aquilo que era agradável a Deus. Estavam numa terra estranha, estavam numa cultura estranha, estavam numa religião estranha, mas eles permaneciam fiéis ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Não é o lugar que faz a diferença, não é o ambiente que faz a diferença. Quem faz a diferença é aquele que tem Deus na sua vida. Quem faz a diferença é aquele que tem compromisso com Deus. Quem faz a diferença é aquele que vive na presença do Senhor. Aleluia. Então eles passam pela primeira crise, eles têm que se adaptar. Não era fácil. Imagine deixar para trás os amigos, imagine deixar para trás a família,
Imagine deixar para trás o país, imagine deixar para trás a cultura, mas eles estavam na Babilônia e eles permaneciam fiéis a Deus. A crise não os fez afastar do Senhor. Por certo, eles pensavam no seu coração da forma mais correta que existe: o Deus que é Deus em Judá é o Deus que é Deus aqui na Babilônia. O Deus que controlava, que cuidava aqui, zelava pela nossa vida em Judá, é o Deus que cuidará de nós aqui na Babilônia. Então eles permanecem fiéis ao Senhor. Só que veio a segunda crise. A segunda crise chegou, e o chefe dos eunucos, capítulo 1, versículo 7, e o chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A comida era da melhor qualidade, o vinho era da melhor qualidade, porque era da porção do rei. A Bíblia não entra em detalhes, mas aquela comida e aquela bebida não era agradável a Deus. E Daniel, juntamente com os seus companheiros, mesmo em terra estranha, ele toma uma decisão no seu coração: não se contaminar com o manjar, com os manjares do rei, permanecer fiel a Deus. A terra era estranha, o povo era estranho, a cultura era estranha, mas eles tomam uma decisão: vamos continuar fiel a Deus, vamos continuar fiel a Deus, porque por certo Ele vai cuidar de nós. Aleluia, Ele vai cuidar de nós. Eu quero te dizer nesta noite que Deus nunca perdeu o controle da sua vida, e que Deus nunca perderá o controle da sua vida. E se você for fiel ao Senhor, Ele vai cuidar da sua vida, dos mínimos detalhes, e o nome dEle será glorificado na tua vida. Aleluia. E você vai ver o milagre do Senhor acontecer. Aleluia. Acontece que aquela proposta parecia loucura. Por quê? Porque o eunuco tinha que cuidar bem desses jovens, porque eles foram selecionados pelo rei por fazer parte da linhagem real, e eles precisavam se apresentar diante do rei com uma boa fisionomia, com um corpo bem composto, não podia aparecer magro, triste, tinha que aparecer alegre, tinha que aparecer com uma personalidade de saúde na presença do rei, e essa proposta parecia loucura. Mas Daniel, cheio da sabedoria de Deus, ele fala para o eunuco do rei: nos dê 10 dias, só 10 dias, faça um teste de 10 dias, nos permita durante 10 dias nós nos alimentarmos somente de legumes. Versículo 9: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, teus servos 10 dias, fazendo
que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires que haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comia a porção do manjar do rei. Aleluia. Alguém pode me explicar isso? Biologicamente falando, alguém pode me explicar isso? Algum nutricionista que possa me explicar uma coisa dessa? Mas eu já lhe digo, não tem explicação, porque milagre se vive, não se explica. Se você puder explicar, não é milagre. Aleluia. Se você tiver uma explicação, não é milagre. Mas aqui era Deus agindo na vida desses moços que se mostraram fiéis diante da presença do Senhor. Aleluia. A chave aqui no versículo está no versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quando nós nos propomos a fazer algo, quando nós nos colocamos à disposição para fazer algo para Deus, para a obra de Deus, Deus se encarrega de preparar os meios, Deus se encarrega, aleluia, de preparar todas as coisas. Deus entra na batalha conosco. Nós não lutamos só, a vitória é nossa e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Aleluia. Não importa se é em Judá, não importa se é, aleluia, na Babilônia, o que importa é que o Deus do céu é poderoso, aleluia, Ele é fiel na batalha, Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos faz vencer, Ele nos dá vitória, Ele nos faz, aleluia, triunfar no seu nome, e nós podemos adorar a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como se comportar na hora da crise. É uma receita do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida nesta noite. É uma receita para nós. Pastor, não tem outro atalho que eu possa seguir? Deus não trabalha com atalho, Deus trabalha com caminho. Deus tem tudo projetado, tudo preparado. Deus nunca é pego de surpresa. Ele tem tudo nas suas mãos. Ninguém nunca vai surpreender a Deus, porque Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Então esses moços agora, eles fazem aquilo que nós podemos chamar de regime. Eles comem legumes, tomam água, e agora chegou o dia da apresentação. E quando vai apresentar, os moços que ali estavam, que eram mais do que esses 4 servos de Deus, havia outros jovens ali também, o semblante deles era melhor. Parece que é a única vez na história que quem come legume engorda. Parece que é a única vez na história, né? Que é o regime. E eles engordaram e ficaram bonitos. E o semblante deles era bonito, era saudável. Quem olhava para eles falava assim: esses moços têm algo diferente. Eles não são iguais aos outros, não, eles são diferentes. Eu não sei o que é, mas eles são diferentes. Nós sabemos o que é. Aquele que Deus está na vida dele, ele é diferente. No meio das trevas, ele alumia o ambiente. No meio da tribulação, ele tem uma palavra.
No meio do problema Ele tem uma solução. No meio da contenda Ele tem uma palavra que acaba com aquela contenda. Ele é diferente porque Deus está na vida dele. Aleluia. Aleluia. Ele é diferente, Ele faz a diferença onde chega. E eles continuaram firmes na presença do Senhor. Firmes na presença do Senhor, andando na presença de Deus. E aqui cai a tese daquelas pessoas. Eu não sei se você já recebeu alguém assim na sua casa. Eu já recebi, e é uma tristeza. Você está passando por uma prova que só o Senhor Jesus para ter misericórdia. E aí a pessoa vem, ora. Algumas pessoas vêm, ora, traz uma palavra de conforto. Mas sempre tem aquele que chega, olha para a sua cara e diz assim: não tem nada escondido aí não? Os amigos de Jó: não tem nada escondido aí não? Tem nada que você precisa confessar? Está tudo bem? Verdade. Fidelidade a Deus, irmão, não significa que nós não iremos passar por crise. Fidelidade a Deus significa que nós vamos passar pela crise, continuar crente, adorando o nome do Senhor, aguardando o arrebatamento da igreja, perseverando firmes até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A crise vai vir, mas através da crise nós vamos ver Deus bem pertinho. E uma coisa é você dizer assim: eu conheci alguém que passou por uma crise, e você dizer assim: eu passei pela crise, eu passei pela crise, mas o Deus do céu, Ele me deu vitória, e hoje eu posso contar que Ele é Deus, que Ele é fiel, que Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam e esperam. Mas eles continuam fiéis a Deus, continuam sendo luz no meio das trevas. E aí no capítulo de número 2, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: e saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Estava em Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Chegaram na Babilônia, eles rejeitam o manjar do rei para se manter fiel a Deus, e agora sai o decreto. E o decreto dizia: o rei teve um sonho que ninguém conseguia revelar o sonho que ele havia tido. Ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E ele imediatamente faz um decreto que todos os sábios deveriam ser mortos. E dentre os sábios estavam Daniel e os seus 3 amigos. Daniel e os seus 3 amigos estavam ali: Ananias, Misael e Azarias. E agora sai esse decreto, e a Bíblia diz que eles faziam parte dos sábios e foram buscar eles também para que fossem mortos. Então saiu a sentença de morte, e nessa sentença de morte estava incluído Daniel e os seus 3 amigos. É difícil passar por isso. É difícil nós entendermos que nós estamos servindo a Deus, e que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não conseguimos entender. Senhor, mas eu estou te servindo, eu estou andando em fidelidade, eu estou na tua presença, eu estou guardando a tua palavra, eu estou fazendo a tua vontade, e isso sobrevém sobre a minha vida.
Mas o crente que ele guarda a sua fidelidade para com Deus, o crente que conhece o Deus que ele serve, ele tem uma solução. E não é aquela solução mágica que muita gente tem, não. Tem gente que tem a solução mágica. Se chegar a crise, sabe o que eu faço? Sai da igreja. Eu saio da igreja. Aí a crise resolve. Aí na verdade aumenta a crise, né? Porque além de continuar o problema, a pessoa corre o risco de perder a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o crente faz diferente. Quando vem a crise, o que ele faz? O que o crente faz quando vem a crise? Oi? Ele vai orar. O crente, quando vem a crise, ele vai orar. Ele vai para a presença daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E é lindo isso, irmãos, porque até as nossas crianças, elas se habituam com isso. Nós estávamos num passeio e o meu neto mais velho estava ali no lugar onde estava tendo umas brincadeiras, e de repente veio um vento terrível, levantou as cadeiras de plástico, uma coisa realmente terrível, e ele se assustou muito na hora, e ele chorava, e eu peguei no colo, abracei ele, segurava ele, falava para ele acalmar, que estava tudo bem, mas ele não se acalmava. Ele ficou tão, abalou tanto ele, que ele chegou até a vomitar de medo. E aí ele falava assim: vou orar a Jesus, para Jesus acabar com essa tempestade, com esse vento. Vamos falar com Jesus. Jesus pode, Ele pode resolver esse problema. Então o crente que tem sabedoria, o crente que tem comunhão, o crente que verdadeiramente serve a Deus, o crente que anda na presença do Senhor, o crente que não é nominal, ele é fiel a Deus verdadeiramente. Quando vem a crise, ele vai para os pés do Senhor. Versículo 17: então Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Então ele chega e diz assim: olha, eu tenho uma notícia para vos dar, e a notícia não é boa não. Que notícia que é? Saiu um decreto. E o que diz o decreto? Os sábios vão morrer tudo, e nós estamos no meio deste povo. Nós estamos no meio deste povo. Essa notícia não é boa, mas eu tenho uma notícia boa para vocês. E ele disse: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele muda os tempos e as horas. Ele renova os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Então, na hora da crise, o que eles fazem? Eles vão para a presença de Deus. O pregador da noite de domingo passado, o pastor Aparecido, ele disse que Deus age por reação. Foi isso, né? Por reação. Nós agimos, Deus reage. Então nós temos que reagir. Quando nós agimos, então Deus reage em nosso favor. Então eles ficaram sabendo do problema. Eles poderiam dizer assim: vamos sentar e esperar sermos capturados,
para nós morrermos, porque Deus tirou nós de Judá para nós morrermos aqui na Babilônia. Eles poderiam ter feito isso, mas eles tomaram uma decisão. Eles foram para a presença do Senhor. Deus ouviu a oração, Deus respondeu a oração, Deus deu a interpretação daquele sonho, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Aleluia. O nome do Senhor foi glorificado. Mais uma vez naquele lugar. Que bênção. Que bênção. Agora nós passamos por 3 crises e agora está tudo certo. Amém? Viria ainda a 4ª crise. A 4ª crise. Capítulo 3. A Bíblia diz que o rei, ele faz uma imagem de escultura e ele instrui a todos do reino que aqueles que não dobrassem os seus joelhos diante daquela estátua, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. O inimigo sempre de olho naqueles que são fiéis. E a Bíblia diz que tocaram-se todos os instrumentos, mas esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, eles não dobraram os seus joelhos diante daquela imagem. Eu não quero dar voz àquilo que a Bíblia se cala, porque para nós também não tem interesse algum, mas eu tenho certeza absoluta que se Daniel tivesse nesse evento, não seria 3 homens lançados na fornalha, seriam 4, porque ele também não ia dobrar os seus joelhos diante daquela imagem de escultura. E a Bíblia diz que tocaram-se todos os instrumentos e aqueles 3 jovens permaneceram de pé. Depois foi dada uma segunda chance. Parafraseando o texto, pode ser que vocês não entenderam bem o decreto, mas acontece assim, se quando tocar os instrumentos vocês dobrarem os joelhos, vocês serão salvos. Se vocês não dobrarem os joelhos, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Vocês entenderam? Estou parafraseando o texto. Por certo, eles iriam dizer assim: nós entendemos. Tudo isso nós entendemos. Aí no versículo 13, capítulo 15, diz assim: agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foz e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a essa estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Eu sou Nabucodonosor, eu sou o rei, eu sou a autoridade máxima. É eu que mando, é eu que faço, é eu quem determina todas as coisas. E aí vem a resposta desses 3 jovens ao rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: nós não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Não vamos responder nada. Nós não necessitamos de responder absolutamente nada. Porque, parafraseando, porque nós conhecemos ao Deus que nós servimos. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos, aleluia, que através da oração nós podemos tocar nele. E quando nós tocamos nele, através da oração, ele toca em nós. E quando ele toca em nós, um milagre acontece e o nome dele é glorificado. Mas o rei, de uma forma muito ousada, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não gosto desses nomes. Ananias, Misael e Azarias está na Bíblia, mas eu acho esse nome feio demais. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente
e da tua mão, ó Rei. O Deus a quem nós servimos, Ele vai nos livrar. Se Ele não livrar da fornalha, Ele vai livrar do fogo, mas Ele vai nos livrar. E se Ele não livrar também, não tem problema, parafraseando o texto, porque se nós morrermos com Ele. Nós vamos morrer com Ele. E eu me lembro aqui de um testemunho que eu ouvi de uma irmã que tinha 7 filhos, e ela estava sendo julgada pelo Império Romano, e os romanos disseram assim para ela: você tem a oportunidade de negar o nome de Jesus. Se você não o fizer, nós vamos matar os teus 7 filhos na sua frente. E ela dá um brado e diz assim para os filhos: não neguem a Jesus, permaneça firme com Ele. E aquele testemunho diz que os 7 filhos foram mortos na frente dela. E aí o soldado romano chegou e falou assim: e agora, o que você tem a dizer? Ela disse assim: viva eu te venço, e morto e morta eu te venço mais ainda. Viva eu te venço, e morta eu te venço mais ainda, porque eu sei para onde eu vou, eu sei ao Deus que eu sirvo, eu tenho conhecimento do Deus que eu estou na presença dele. Então esses 3 jovens, eles vão na mesma linha. Eles assim: pode tocar a música, pode nos lançar na fornalha, mas nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. E a Bíblia diz, os irmãos conhecem o texto bíblico, que foi aquecida 7 vezes mais a fornalha. A Bíblia diz que os soldados que foram levar esses moços para ser lançados na fornalha, quando eles chegam perto da fornalha, eles já são fulminados, eles são queimados por causa da força do fogo. Esses 3 jovens são lançados dentro da fornalha, e quando o rei olha lá para dentro da fornalha, ele vê algo diferente. Ele fala assim: nós não somos 3, mas eu vejo 4. Eu vejo 4. E o 4, seu semblante é semelhante ao Filho dos deuses. E a Bíblia diz que esses moços foram atados e lançados dentro da fornalha, e somente as ataduras se queimaram. O fogo não causou dano algum na vida deles, porque o Deus do céu, Ele é especialista em crise, Ele está vendo tudo, e no tempo dele, no tempo certo, Ele vai agir. Você vai ver o milagre dele na tua vida, e você vai poder cantar o hino da vitória e glorificar o nome dele, aleluia, porque ele é fiel. Aleluia. Permaneça firme com o Senhor. Não importa o que acontecer, permaneça firme. Permaneça firme, porque o final da história é melhor do que o começo dela. No final da história nós vamos estar com o Senhor na glória. No final da história nós estaremos adorando o Senhor eternamente nos céus. Nós estaremos participando das bodas do Cordeiro. Não permita que nenhuma crise tire o teu direito de chegar lá, mas permaneça firme, porque fiel é o que prometeu, fiel é o que está na nossa vida, e Ele tudo fará por nós. Receba esta palavra da parte de Deus nesta noite. Guarde ela bem no profundo do teu coração. Aleluia, porque é o Espírito Santo de Deus falando conosco nesta noite. Vale a pena permanecer firme, vale a pena continuar firme com o nosso Deus.